Vamos nós, vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar Deus, esse Pai de amor, esse Pai de misericórdia, esse Pai de luz, de bondade infinita. Senhor, aqui estamos a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Esteja conosco, Senhor. Permita que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos instrutores, orientadores, estejam conosco, nos trazendo a luz do entendimento. Que o nosso anjo guardião, que os nossos espíritos protetores, toda a nossa equipe de trabalho nesse momento, nos auxilie, nos ampare e nos fortaleça. Rogo a sua bênção, Pai, que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. E aqui fica o nosso lembrete. Lembrete das nossas aulas, do nosso canal no YouTube. O nosso canal no YouTube é o Estudo, Pesquisa e Educação da Mediunidade. Então, nós convidamos a todos a curtir, a compartilhar, a comentar, a divulgar as nossas aulas. Nós estamos com mais de 330 aulas nesse canal de estudo, pesquisa e educação da mediunidade. E você que quer participar, ou alguém também quer participar, como participar? Aqui está o número do meu celular, mande no meu WhatsApp o seu nome, dizendo que você quer participar, e assim nós vamos colocar você na aula de quinta-feira, tá bom? Então fica o convite a todos. Vamos estudar a doutrina espírita? Vamos. Vamos tirar as dúvidas? Façam perguntas, não tenham medo de perguntar. É tão gostoso responder. Se a gente não souber, nós vamos pesquisar. Nós vamos pesquisar. Nós não sabemos tudo. Então, nós vamos pesquisar e depois nós vamos dar as respostas a todos, tá bom? Então, hoje, nós vamos dar continuidade à nossa segunda parte da aula, que é vamos entender o que seja uma bacia. Na aula passada, que nós assistimos, nós vimos todo o trabalho que nós devemos fazer para desmaterializar todos os fluidos, todas as irradiações que às vezes nós recebemos. Então, a raiva, o ódio, o desamor, as vibrações, os desejos, os pensamentos, eles vêm e nos envolvem. Envolve o nosso corpo físico, tocam o nosso perispírito, mancham o nosso perispírito com aquele fluido denso, e nós, às vezes, sofremos doenças, infecções, ficamos tristes, depressivos, quer dizer, nós nos intoxicamos com toda aquela irradiação alheia. E aqui nós estamos aprendendo a tirar essas irradiações, a tirar esse fluido de tristeza, esse fluido de angústia, esse fluido de depressão, esse fluido de medo, de dor, de tudo que às vezes nós sentimos. Às vezes saímos da nossa casa, estamos bem, e vamos ao mercado, vamos ao banco, vamos a um passeio, e voltamos como se a gente tivesse levado uma grande surra. Qual é o nosso procedimento para nos livrarmos dessas irradiações? É nós orarmos, é nós pedirmos, abrirmos a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, e fazermos toda uma queima fluídica. Porque quando nós queimamos é o fluido espiritual. Não é o mesmo fogo que nós temos aqui, que a gente põe a mão, queima, machuca, dói.
esse fluido espiritual, ele é diferente. Então, aqui, nós vamos trabalhar agora, nós vamos ver como trabalhar com esse fluido. Então, as salamandras são espíritos que trabalham com a energia do fogo. Qual é o procedimento do fogo? É desmaterializar o fluido, é desmagnetizar, é dissolver. Quando nós entramos no fogo, se você mentalizar que você está numa fornalha, que algo está queimando à sua volta, você vai ver que não queima você, não queima o seu corpo físico, mas vai queimar o quê? Os fluidos que estão em volta de você, que estão à sua volta. Esse fluido, as energias vão sendo destruídas. Essas energias, essas partículas, elas podem ser atômicas e subatômicas. Partículas que o ódio vai, que machuca, que desmaterializa. Então, quando eu queimo, eu uso essa energia do fogo, ela vai queimar. E a terra, ela vai absorver toda aquela energia densa. A Araci, na aula passada, havia até colocado de que tudo aquilo que nós jogamos na terra, se você jogar uma fruta, qualquer seja de casca, todo e qualquer produto vegetal, animal, você vê que a terra consome. O nosso corpo, se cair na terra, ele vai ser consumido também. Então, todo esse consumir, essa energia que vai sair, ela vai voltar ao plano etéreo. Então, na medida em que nós nos intoxicamos com energias densas de raiva, que às vezes são criações nossas, porque aqui nós não estamos falando que é só do outro, porque desde o momento em que você tem raiva do outro, tem inveja do outro, quer ter o que o outro tem vontade de esmagar o outro, você está se envolvendo pela sua própria vibração, pelo seu próprio fluido. E quando você emite ao outro e o outro não recebe, aquilo volta para você. Se o outro está num padrão vibratório mais alto, aquela energia vai voltar para você da mesma forma que você emitiu. Na mesma quantidade, na mesma velocidade, no mesmo ódio, na mesma raiva. Então, nós temos que trabalhar em nós, desmaterializar essas energias como fogo. E dentro dessa bacia que nós vamos conhecer, deste local que nós vamos montar, essa energia, ela vai consumir, dissolver, desmaterializar, destruir todas essas irradiações. Isso nós vamos ver, nós vamos sentir em nós toda essa irradiação. Também podemos trabalhar com as águas. A água limpa, a água higieniza, a água, ela modifica todas as nossas células. Ela traz fluidos benevolentes de curas espirituais. A água faz uma troca fluídica no perispírito, faz uma troca fluídica no corpo físico. Ela limpa o nosso corpo físico, limpa o nosso perispírito, o nosso duplo etéreo, ela limpa a nossa aura perispiritual. Essa energia que a água faz, que ela vem, como nós temos aqui aquela água terapêutica, aquela água medicinal, aquela água floral, ela não traz energia para nós?
espiritualmente essa mesma energia, esses espíritos que trabalham com as energias das águas, as ondinas, não importa o seu nome, mas que vem e traz a paz, a calma, a serenidade, a tranquilidade, o bem-estar. Nós usamos os fluidos curadores nas águas e assim ela vai nos fortalecendo, nos higienizando. As energias dos ventos são os silfos. Então, nós podemos usar as energias da brisa, ou de um furacão, de um tornado, não importa, daquele vento que vem para chover, para desmaterializar ali. Nós podemos tirar do nosso ar atmosférico de dentro da nossa casa, de fora da nossa casa, tirando os vírus, as bactérias, as doenças. Nós podemos desmaterializar tudo isso com essas energias, os miasmas. O que são miasmas, Eli? São as formas, pensamentos que nós mesmos criamos. Nós imantamos a nossa casa com fluidos bons e fluidos maus. Fluidos de orgulho, de vaidade, fluidos de benevolência, fluidos de carinho, fluidos de paz. Então, esses fluidos mais densos, eles ficam impregnados, eles ficam colados nos móveis, nas paredes, são criações nossas. São os nossos pensamentos que vão imantando. Essas criações mentais, elas têm que ser o quê? Desmaterializada. Desmaterializada, aquele fluido, aquele pensamento de preguiça, de raiva, de ódio, de vingança, da ociosidade, da inutilidade, que às vezes nós estamos ociosos, nós ficamos ali depressivos, com aquela tristeza, enfim. Vamos tirar essa tristeza, vamos tirar essa preguiça, vamos tirar essa ociosidade. Se ali estiverem espíritos também, vamos fazer com que o vento, neste momento, vai eliminando, vai retirando, e nós vamos trazer essas energias, esses espíritos, nós vamos também nos colocarmos dentro dessa bacia, para que possa ser feita a nossa autocura. Nós curamos os espíritos, nós limpamos os perispíritos, e limpamos a nós também. Nós limpamos. Mas quem comanda os elementares da natureza? Nós sabemos que Deus, na sua infinita misericórdia, criou todo o reino mineral, vegetal, animal, toda essa energia da terra, da água, do ar, do fogo. Ele nos deu toda essa condição para que nós podemos trabalhar e nos deu a graça da mediunidade. Então, nós somos responsáveis. Se somos médios bons, dignos, trabalhadores, seguimos os 10 mandamentos, seguimos as leis divinas, nós vamos trabalhar com esses espíritos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, das energias da terra, da água, do ar, do fogo, para o bem. Nós somos responsáveis por eles. Mas, se somos médios maus, orgulhosos, invejosos, que trazemos a discórdia, que queremos somente para nós, esses espíritos também podem ser manipulados por esse tipo de médium, mas o médium é responsável por tudo que ele fizer a esses espíritos. Por isso, a necessidade de que, quando nós fizermos essa ligação com esses espíritos, de tirar ele dessa condição de fascinação, de subjugação desses médios de ordem inferior. E através desses espíritos, nós podemos fazer a limpeza atmosférica, a limpeza fluídica da nossa casa, do nosso lar, do nosso carro, dos nossos filhos, de nós, dos nossos pensamentos. Nós podemos utilizar esses espíritos para fazer toda uma limpeza.
Quando nós estamos na chuva, nas tempestades, os raios, vem aqueles ventos fortes, por que não evocar esses espíritos para tirar todos os vírus, as bactérias, os miasmas, todas as formas deletéricas, transformarmos o nosso mundo num mundo melhor, transformarmos tudo aquilo que está à nossa volta, a nossa propriedade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo. Nós podemos fazer isso. Deus nos deu essa oportunidade. E esse tempo, esse período de queima desses espíritos, quando nós utilizamos o fogo, depende do quê? Da qualidade do fluido maléfico. Se é um fluidozinho pequenininho, que dá para tirar, como se fosse uma poeirinha, nós tiramos rapidamente. Mas se é um fluido denso, que está ali já uns 15, 20 centímetros de fluido denso, nós vamos ter mais tempo, vamos gastar mais fluidos vitais, vamos ter que buscar fluidos ectoplasmáticos para trabalhar melhor, para desatar todo aquele fluido que está ali envolvendo a mim, as minhas coisas, os meus objetos, os meus animais, a minha planta, a minha casa, o meu carro, que impede, está lá prendendo o meu dinheiro, prendendo o meu trabalho. Então, eu vou ter que gastar mais energia, eu vou ter que buscar essa energia cósmica, eu vou ter que buscar mais energia do sol, dos ventos solares, buscando toda essa energia para me fortalecer. E se é um mais pesado ainda, eu vou ter que trabalhar muito mais. Não é uma reza, não é 2 rezas, não é 3 rezas, não. Eu vou ter que estar sempre limpando, higienizando. Imagina nós, que trazemos de várias e várias reencarnações, todo o ódio, toda a raiva, todo o desamor. Como não está esse fluido impregnado no nosso perispírito? Quanto nós não temos que trabalhar para tirar esses fluidos à nossa volta? Então, o trabalho é um trabalho constante, que ficarão por mais tempo, minutos, horas, dias, meses orando. Você vai ter que ter aquele tempo necessário para a desmagnetização, desmaterialização, a solvência e até a destruição dos fluidos maléficos. Porque eu odiei tanto, odiei, que eu trago ainda o ódio dentro de mim. Por mais que eu queira amar, por mais que eu queira fazer o bem, o ódio está ali impregnado. Então, o que eu tenho que fazer? Ir solvendo, ir desmaterializando, ir tirando. É como uma pedra bruta que você precisa lapidar ela, lapidar, até ela ficar num diamantezinho e mostrar a sua luz. Nós somos esses lapidários. Nós somos esses construtores, que fomos nós que construímos, nós que montamos, nós que nos engessamos, nós que colocamos toda aquela energia densa, aquele cimento que ficou ali, aquele concreto. Nós temos que pegar a ferramenta certa. E nós temos que é o fogo, que é a destruição, que são as bombas, não importa. E ali, lapidar. Essa é a oportunidade junto com essas bacias. Isso nós temos que fazer. Então, você, médium, você limpa. É você que limpa. Não adianta pedir para o pai, para a mãe, para a avó, para o vô, para o tataravô, nada disso. Não adianta você ir no pai de santo, na mãe de santo. Não adianta você ir para o padre, para o pastor. Ele vai tirar poeira de você. Porque quem fez foi você. Quem realizou, quem matou, quem feriu, quem guerreou, quem roubou, quem estrupiou, quem fez um monte de coisa, quem foi? Foram eles? Não. Eles vão fazer
a tarefa deles. Nós temos que fazer a nossa. Então, o trabalho é seu. É seu. Quem vai limpar é você. Quem vai socorrer é você. Por isso, a mediunidade. Por isso, os amigos espirituais. E na medida em que você vai socorrendo os espíritos, ouça bem o que eu estou falando. Na medida em que você vai socorrendo os espíritos, fazendo toda a modificação fluídica dos espíritos, levando para as colônias espirituais. Esses espíritos, durante 6 meses, 1 ano, voltam para trabalhar com você. Voltam a fazer parte da sua equipe espiritual. É assim que o médium se torna forte, porque ele auxilia, ele ampara, ele socorre, ele orienta, ele modifica, ele faz uma transmutação perispiritual do espírito. Se é inimigo, se é um obsessor, ele socorre. Ele faz as pazes, ele perdoa, ele envolve esse espírito em amor. Ele reconquista esse inimigo e o torna novamente amigo. Então, nós é que fazemos o trabalho. E os nossos protetores, nós temos que evocá-los para que eles venham nos auxiliar, para vir socorrer todos os espíritos já arrependidos e que estejam prontos para resgatar, para sair daquele local. Porque não é só pegar o espírito e falar assim, ai, tadinho dele, ele está na lama, vamos levar ele para o hospital. Não. As colônias espirituais são limpas, são higienizadas, são fluidificadas. Na medida em que nós vamos socorrendo, na medida em que nós vamos amparando, nós vamos levando eles para a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, e vai queimando todo o fluido, nós vamos lavando, limpando, higienizando, nós vamos trabalhando o perispírito dessa entidade. Vamos refazendo se ele é acidentado, se ele está cansado, se ele está triste, se ele é um canceroso, se ele é um aidético, se ele... Não importa. Nós vamos socorrer. E vamos aí levá-los já higienizados, limpos, consciente. Pode ser que até não vá consciente, que vá dormindo naquele sono necessário para o refazimento. Mas eles são levados às colônias espirituais, aos parques de evangelização, aos hospitais, aos educandários, aos reformatórios. Então, é necessário que o médium trabalhe. Mas nós só fazemos isso com os nossos protetores. Não adianta você querer fazer as coisas sozinho, porque nada somos. E sem a autorização de Deus, sem a autorização dos protetores, do nosso anjo guardião, a gente não mete a mão em nada. Nada. Ai, eu vou rezar para o meu filho. Faça a sua prece em nome de Deus. Chama o seu anjo guardião, chama a sua equipe. Será que eu posso rezar? Eu tenho autorização? Aí você sente que a equipe se aproxima, que o protetor se aproxima. Você tem autorização. Quando não, você se sente sozinha. Não, não teve autorização. Tudo é disciplina. Tudo é disciplina. Não adianta querer fazer as coisas sem disciplina. Então, é importante que esse laboratório, essa bacia, a gente trabalhe. Então, aqui nós vamos dar uma ideia. Então, você tem aí na sua casa um terreno, uma floresta, um campo que ninguém usa, nada disso, um parque que às vezes está ali, ou debaixo da sua casa. Abaixo da sua casa, está ali a sua casa. Aí você vai trabalhar ali, vai montar a uns 2 quilômetros, 3, até mais.
vai montar uma bacia, como se fosse uma cratera. E ali você vai pedir, mentalizar aquela cratera e rogar aos espíritos da terra que traga o fogo, o magma da terra, esse fogo etéreo, e traz a energia solar, porque a energia solar faz. Então, por que a gente faz esse buraco como se fosse uma cratera? Para que os espíritos, a hora que ali adentrarem, eles não saiam correndo, eles permaneçam ali, naquele local, aonde você vai trabalhar. Você pode montar a bacia da consolação, abaixo a regeneração, abaixo a redenção. Mas por que tudo isso, Eli? Por quê? Os espiritinhos, aqueles que vêm com dorzinha de cabeça, que estão tristes, angustiados, você põe na consolação. A regeneração, você põe aqueles espíritos que já são um pouquinho mais, assim, não tem tanto, mas já vem com uma dor maior, que reclamam mais, que trazem um pouquinho de ódio, de raiva, isso, aquilo você põe ali. Na redenção, você coloca aqueles espíritos obsessores, os rivais, os adversários mais ferrenhos. Então, cada um no seu devido lugar. E trabalha. Ah, mas isso é tão difícil de fazer. Não é difícil. É muito fácil você trabalhar. Então, isso vem nos auxiliar. Ah, mas quem criou isso? Os espíritos nos deram essa condição para que a gente pudesse trabalhar. Eu poderia levar para um laboratório, aí ficaria uma coisa mais assim chique. Não. Se eu estou levando crianças mal criadas, adolescentes mal criados, esses corruptos, essas pessoas pegajosas, essas pessoas más, eu tenho que levar para um local para mim fazer toda uma higienização. E é com esse fogo etéreo, nós podemos socorrer dentro da bacia da consolação, da regeneração, da redenção. Todos, nós os podemos nos colocar dentro dessa bacia e desmaterializar a nós, os nossos erros, as nossas faltas, aquilo que a gente esconde até quer, né, de Deus, mas não podemos. Então, nós podemos colocar os nossos familiares, os nossos amigos, inimigos, conhecidos, adversários, obsessores, rivais, nós podemos auxiliar a todos. E esse fogo vai queimar fluidicamente, vai desconsagrar, vai desmagnetizar, exterminar todo aquele fluido denso, vai libertar o espírito daquela situação, vai desintegrar, desmanchar, solver, queimar, desmaterializar todo aquele fluido que está impregnado nele, aquilo que está no encarnado, no familiar, vai tirar a dor, os vírus, as bactérias, os miasmas que estão impregnados. É esse o trabalho que nós realizamos. Trazemos as águas. Porque a água para curar, para refazer, para reconstruir todos os perispíritos. Então, busquemos as águas dos mares, dos rios, das nascentes, das cachoeiras, as águas medicinais, dos aquíferos. Traga aquela água que lava, que limpa, que higieniza, que balsamiza. Envolve o espírito em 10 mandamentos. Envolve no fluido de amor, de paz, de calma, de serenidade, de tranquilidade, de fé, de esperança, de luz. Aí você sente que os espíritos, você colocou ali, seus familiares, aqueles que não gostam de você, mesmo já no início,
você colocou os seus filhos, aquilo está ali. O que nós vamos? Está bem? Então, nós chamamos as nossas equipes espirituais e vamos socorrer, encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Então, a gente leva esses espíritos para as colônias, para os parques de evangelizações, para os educandários, para os reformatórios, para os hospitais, para as clínicas de recuperação, para estudar, para trabalhar, para crescer. Nós socorremos eles já em estado melhor, damos a oportunidade dos espíritos se melhorarem, se prepararem para reencarnar. Então, amigos, amigas, estejamos convencidos, ante a misericórdia de Deus, que todo dia é tempo de progredir, aprender, melhorar e renovar. Emmanuel. Então, a misericórdia de Deus nos concede essa oportunidade de crescimento, de evolução,